vamos cantar, louvar ao nosso Deus. Irmãos podem acompanhar com as palmas, fica muito bonito. Vamos lá?
eu utilizarei a versão revista e atualizada, tá? Ágata, revista e atualizada. A versão é revista e atualizada. Não estou vendo nada. Não estou vendo nada. Gálatas 6, de 11 a 17. A glória cristã. Palavra de Deus, meus irmãos. Vede com que grandes letras vos escrevo com minha própria mão. Todos os que querem ostentar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam, guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa boa, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta norma, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Daqui em diante, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém? Amém. Glória cristã. Vejam que a forma como o apóstolo Paulo fecha agora a sua carta aos Gálatas, ou às igrejas lá da Galácia, demonstra o seu zelo para com o Evangelho que transformou a sua vida, não parcialmente, ou o lado apenas ser humano, mas não o lado judeu. O Evangelho transformou a sua vida integralmente. Então ele não criou um cristianismo paralelo e visando só e apenas fortalecer em termos de legalismo o que porventura o Espírito Santo em algum momento deixou de comunicar. Ele está comunicando o Evangelho pleno, o Evangelho totalmente livre de qualquer sistema religioso da sua época e ou qualquer sistema filosófico. Ele está comunicando o Evangelho que transformou a sua vida e lhe fez uma nova criatura, como aqui está disposto. Então, na verdade, meus irmãos, o apóstolo Paulo está plenamente convencido de que tudo o que recebeu do Senhor foi suficiente para ser pregado como o santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É esse o nosso Evangelho. Evangelho puro, Evangelho verdadeiro, Evangelho cristalino, Evangelho santo, santíssimo. Então agora ele dá o seu último testemunho pessoal sobre o que para ele é motivo de muito orgulho, de muita realização, um verdadeiro ensinamento sobre o que realmente deve ser a glória do cristão. E aí a pergunta que você deve fazer para si mesmo como um cristão, que eu estou aqui entre cristãos, crentes, membros de igreja, pessoas salvas, qual tem sido a sua glória como cristão? A sua glória. Você tem parado para pensar a respeito disso? O que tem sido motivo do seu orgulho por ser crente? Estou orgulhoso por ser crente, né? Orgulho, eu estou falando daquela qualidade de orgulho no sentido positivo, porque tem
o orgulho caracterizado no sentido negativo, que é da ordem da altivez, é da ordem da arrogância. Esse tipo de orgulho só faz mal. Mas eu estou falando daquilo que nos aumenta a autoestima, nos eleva a gratificação para com a vida, o que de fato tem sido motivo de ações de graças a Deus, o seu orgulho. Então, Paulo aqui em princípio denuncia os motivos dos que perverteram a fé dos Gálatas. Toda a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas é um confrontamento entre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e aquilo que estava sendo ensinado por um grupo que veio de Jerusalém, atravessou toda a Galileia e a Palestina e agora está lá na Ásia Menor e atrapalhando o evangelismo que o apóstolo Paulo começou. Ele foi quem inaugurou as igrejas da Galácia. O seu evangelho puro foi que levou pessoas à salvação. Foi ele quem fundou muitas igrejas ali. E agora saiu um grupo lá de Jerusalém que tem as tradições do judaísmo ainda muito arraigadas, estão formando um partido que se diz cristão, mas muito comprometido com o judaísmo e indo lá para atrapalhar o trabalho do apóstolo. A carta aos Gálatas, meus irmãos, é uma carta muito, muito importante no Novo Testamento e para a igreja cristã, porque ela serve de referencial para o evangelho puro, o evangelho que está infinitamente além de qualquer tipo de produção de religião na base apenas de funcionalismo, na base apenas de um tradicionalismo. O que é o evangelho do Senhor Jesus, se porventura for removida toda a roupagem daquilo que é da ordem da religião humana, estritamente humana? Nós muitas vezes somos traídos pelas nossas tradições. Nós somos traídos, sabe pelo quê? Pela forma como nós fomos criados pelos nossos pais e avós e antepassados. Aquilo que foi passado, que muitas vezes está associado a um senso de conviver comum, de princípios de valores éticos e princípios morais, nós estamos dando o nome de religião, nós estamos dando o nome de fé. Então, aqui o apóstolo Paulo está chamando a atenção a respeito exatamente da gente saber fazer distinção entre o que é o evangelho da libertação, porque aqui nesse texto e na carta aos Gálatas, em determinado momento ele está falando do evangelho que liberta totalmente. Ele não está inventando, porque o próprio Jesus lá, em determinado momento em um dos evangelhos, está dizendo o seguinte: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que adianta? O Filho nos libertou das garras de Satanás, nos libertou da carnalidade, do mundanismo, nos libertou de todas as cadeias, e depois que nós estamos totalmente livres, nos tornamos escravos de religiosidade, que é diferente de espiritualidade. Que adiantou? Deixamos de ser escravos de um lado, passamos a ser escravos do outro. E se temos que ser escravos, que sejamos escravos igual o apóstolo Paulo, onde ele está ali introduzindo a sua carta aos Romanos, quando ele diz: Paulo, apóstolo, escravo de Jesus Cristo, não escravo do judaísmo, e não escravo do gentilismo, e ou qualquer outro tipo de escravidão. Eu sou escravo de Jesus Cristo. Então, aqui eu vou aprender a respeito de aquilo que ele está colocando, os motivos que nos perverteram a fé, ou que podem perverter a nossa fé, e que perverteram a fé dos Gálatas. Então, ele os define como, aqui como está escrito no nosso texto, os que querem ostentar-se na carne. Olha só, produzindo religião com cara e roupagem de piedade, mas que tem como propósito ostentação carnal. Tem cara de piedade, mas não passa de carnalidade. Que coisa!
Então, precisamos ou não precisamos ler a Bíblia e entender e interpretar da devida forma, meus irmãos? Aqui então, uma forma que o apóstolo Paulo está usando de denunciar aquilo que é da ordem da religião meramente carnal, ou seja, para ele não tinha nenhum valor, não tinha valor nenhum. Na carta aos Filipenses ele vai dizer o seguinte: para mim virou refúgio, esterco, não vale nada. E o tipo de sacrifício que aqui os judaizantes estão pedindo, uma forma de esforço que não melhoraria em nada a situação humana diante da obra que Deus realizou em Cristo para a nossa garantia de nos tornarmos separados do mundo, santos e filhos legítimos de Deus. O que nos interessa é aquilo que é relevante para a nossa fé, é aquilo que é edificante, aquilo que de fato amplia a nossa visão dos propósitos de Deus e do reino dos céus. Ao longo de algum tempo, nós temos colocado para a igreja, nossa igreja, aquilo que deve ser os propósitos de Deus para a nossa vida. Os irmãos se lembram quais são os propósitos de Deus que devem dirigir a nossa vida? Se lembram aonde é que eles estão expostos? Porque está todo domingo, toda quarta-feira, né, dispostos aqui. Olha só, irmãos, a gente se acostumou tanto a entrar na igreja e fazer a nossa rotina, que esses quadros aí, talvez alguns irmãos entram e saem e nem se lembram que eles existem. Aí eu pergunto aos irmãos: eles têm alguma função para nós? Ele tem alguma função para você? Ele te ajuda a entender aquilo que de fato é importante no nosso exercício de espiritualidade e fé? Então, qual é o propósito da nossa vida? Nós fomos criados por Deus para o quê? Para adorarmos a Deus. Eu ouvi dizer em certa ocasião, e há pouco tempo, que a adoração é um modo de viver. Louvar é isso que a gente faz. Louvar é cantar. Louvar é aquilo que a gente faz por integração. Então, louvar é poesia. Louvamos a Deus quando lemos um salmo. Louvar a Deus é isso. Podemos louvar a Deus no culto, podemos louvar a Deus no nosso culto doméstico. Louvai ao Senhor, é assim que o salmista fala. Adorar é modo de viver. Nós adoramos a Deus o tempo todo. Então nós fomos criados para sermos adoradores. E o que significa adoradores? Como mandamento: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Então a expressão de amor a Deus é adoração. Isso é sentido para viver. Religião é para ensinar os crentes a serem o quê? Verdadeiros adoradores. Então, ora, se porventura, por conta das circunstâncias da vida, os percalços da vida, dos grandes desafios, você tem se dispersado, se distraído, se esquecido de tornar a sua vida cotidianamente vida de adorador, então que esse sermão possa servir para lhe resgatar isso que não pode ser perdido. Isto é que é a verdadeira religião: levar pessoas que outrora estavam mortos espiritualmente, que estavam longe de Deus, que não tinham qualquer afinidade espiritual, agora se tornarem verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Mas a gente tem como entendimento de que religião se resume apenas em adorar a Deus? Não. Nós sabemos que nós estamos nesse mundo para cumprir uma missão. Nós somos proclamadores do Evangelho de Jesus Cristo. Nossa missão nessa terra é fazer discípulos. Onde nós estivermos, discípulos, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de escola, nossos filhos, nossos familiares, nosso cônjuge, nós temos uma missão na nossa casa. E a nossa casa é o lugar onde nós estamos, é o nosso campo missionário, é o campo onde nós evangelizamos, onde nós discipulamos.
todo crente é um missionário, todo crente é um missionário. E em algumas ocasiões, até nós repetimos isso aqui no púlpito, na igreja, para que os irmãos possam estar lembrando-se sempre de que, se porventura você nasceu na família que você nasceu, não foi à toa. Se você foi trazido para morar aqui neste lugar, não é à toa, porque nós estamos ensinando a igreja que nada acontece na nossa vida por acaso. Nós não cremos no acaso. Então, se nós não cremos no acaso, todas as circunstâncias, de certa forma, a soberania de Deus tem conduzido e tem direcionado. Então, nós somos missionários de Deus no lugar onde Ele tem nos colocado. Você já percebeu, ou você já pensou na sua vida a partir disso? A partir disso, às vezes nós temos algumas perdas, nós perdemos algumas coisas, e por isso há um movimento, às vezes radical, na nossa vida. Estávamos numa condição, tivemos algumas perdas, vamos para uma outra condição totalmente diferente. Muitas vezes pessoas entram em muita depressão. Por quê? Por conta das suas perdas. Entram em depressão, não aceitam, protestam contra Deus. Mas não era essa vida que eu queria. Alguma coisa tem que acontecer. Senhor, não aceito. Mas você já pensou por uma outra ótica? Você está aonde Deus está permitindo que você esteja para cumprir uma missão de vida? Muda tudo. Você está aonde você está, na igreja que você congrega, no bairro onde você mora, com os vizinhos que você tem, com os colegas de trabalho que você tem, porque Deus quer que você esteja ali, e você tem uma missão para cumprir. E vai por aí outros propósitos que nós aprendemos que Deus tem para a nossa vida, que justifica o fato de nós sermos cristãos, muito mais do que sermos meramente institucionalistas ou ritualistas de religião. Então nós estamos além disso neste mundo para produzir unidade na igreja de Cristo, comunhão, né? Nós fomos criados por Deus para fazermos parte do corpo de Cristo. Não é isso que a gente está aprendendo? Isso vai significar servirmos uns aos outros. Somos servos uns dos outros. Mas o apóstolo Paulo, ele não está apenas considerando esta matéria. Em princípio, ele está chamando a atenção a respeito daquilo que perverteu a fé dos Gálatas. Paulo está se referindo àquilo que os judaizantes que partiram de Jerusalém para a região da Galiléia, da Galácia, estavam ensinando sobre a prática da circuncisão para aqueles que não eram judeus. Ou seja, os Gálatas eram asiáticos, eram daquela região lá para próximo da Grécia, próximo da Europa, e que não tinha nada a ver com a cultura da Palestina, a cultura dos judeus. Era outra cultura, gentios. E os judaizantes estavam indo para lá e dizendo o seguinte: vocês se tornaram cristãos? Pois bem, o cristianismo veio do judaísmo, e uma vez que veio do judaísmo, agora vocês têm que se circuncidar. E então agora sim, agora vocês serão aceitos por Deus. Isso produziu uma complicação muito grande. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está vendo aí uma questão de perversão daquilo que é o cristianismo puro e simples, como já dizia lá um certo autor, C.S. Lewis, né? Fugindo, né? Então, se a prática da circuncisão para os judeus significava marca exterior de quem estava sob uma promessa lá de Abraão, a promessa abraâmica, para os cristãos a marca da salvação era a fé no sacrifício vicário de Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Então trata-se de uma marca, mas de ordem espiritual. É uma marca no coração, é uma marca na mente, não é uma marca no corpo. Marca no corpo. Hoje em dia é muito comum tatuagem, né? Tatuagem. E as pessoas estão fazendo muitas tatuagens. E está virando a moda até em alguns segmentos evangélicos colocar tatuagem, né? Há alguns que estão colocando a tatuagem marcando o seu corpo com um versículo bíblico. Filipenses capítulo 2, versículo 11.
e outros textos, né? João 3,16, já vi gente colocar João 3,16 nas costas. Então o pessoal pensa que eu tenho a marca de Cristo, é fazer esse tipo de laceração na pele. É essa marca que Cristo quer que se dê ao crente aí, que até colocou uma figura de um leão nas costas, e aí ele escreveu embaixo: Leão de Judá. Então é essa marca. O que eu penso é o seguinte, meus irmãos: o que adianta você fazer um monte de lacerações, marca no seu corpo, se porventura o cristianismo que você prega não tem nada a ver com aquilo que você está aí marcando? É isso que o apóstolo Paulo está chamando a atenção. Para que a circuncisão se não existiu aquilo que de fato caracteriza a marca de Jesus Cristo? Na verdade, lá, isso aí não é o apóstolo Paulo que está inventando. Lá atrás, os profetas já falavam a respeito disso. Se tem de circuncidar agora, depois que vocês pecaram de tudo quanto é jeito, fazem questão de serem declarados judeus só porque vocês praticaram circuncisão. Então, em vez de circuncisar a pele do seu prepúcio, circuncise o seu coração. Lá o profeta já falando a respeito disso, não é? Então aqui o que a gente aprende, o apóstolo está denunciando os judaizantes como hipócritas. São hipócritas porque querem exibir ou querem exigir dos não-judeus um nível de obediência e submissão que são incoerentes. A incoerência. Então o apóstolo Paulo diz que eles nem mesmo guardam a lei. Não guardam a lei e ainda querem fazer exigência religiosa dos outros, para os outros. Não, eu vou entender o seguinte: nós temos que ter zelo de Deus, zelo para as coisas puras, zelo para coisas santas, para as coisas espirituais. Mas nós não devemos nos confundir em estarmos canalizando excesso de preocupação com aquilo que é meramente humano, terreno, material. Nós temos que nos preocupar naquelas coisas que são da ordem da transcendência, que edificam, que fortalecem a fé, que unem a igreja, que levam a igreja a avançar, a prosperar, a progredir. Tudo mais que pode ser da ordem de uma, por exemplo, eu estou agora envolvido com algumas questões da ordem dos pastores e na liderança de uma comissão que é uma comissão muito chata, que é a comissão de ética da ordem dos pastores. E uma das coisas que a gente tem que fazer é dominar o estatuto da ordem dos pastores batistas do Brasil. Tem que ler e tem que conhecer. Eu tenho que dominar o regimento interno da ordem dos pastores, parágrafos e artigos, e tem que dominar o código de ética, que são pelo menos 7 páginas, todos os parágrafos e todos os artigos para lidar com as demandas da ordem. E aí, uma coisa que está sendo objeto de muita discussão é que nós precisamos da letra para manter o corpo coerente, mas em determinado momento nós temos que ter a flexibilidade, porque um dos artigos do nosso código de ética diz respeito a que não se perca ninguém. Então, às vezes, para você não perder ninguém, não é que se faça vista grossa, mas você se dá o trabalho de resgatar, corrigir. Onde é que eu quero chegar? Ao longo da história, principalmente da história dos batistas, quantas centenas de pessoas nós perdemos ao longo da história por conta de religiosidade superficial, casta. Não tivemos paciência de trabalhar, de visualizar o problema e falar: isso aqui é pecado, tem que sair, mas a sua vida é preciosa para nós. Você fica, pecado sai, você fica. Então, essa semana estava eu e a Cristina fazendo a visita, e então uma pessoa chegou e falou que assim: agradeço muito ao Senhor, porque independente do meu momento, o Senhor se preocupou com a minha vida. Poderia não me preocupar. Se errou, qual é o princípio do normativo daquele que erra? A gente vai logo colocar isso sob disciplina. Mas mais importante do que a disciplina é: tem como resgatar?
Tem como salvar? Tem como manter o corpo unido? Tem como não perder ninguém? Eu posso não perder ninguém? Entende? Então, vamos continuar. O que então temos aqui é uma advertência muito forte para os que se preocupam mais com religião exterior, na forma de aparência, do que a do interior, e que diz respeito a uma verdadeira libertação espiritual e transformação moral. Então, o que caracteriza uma prática hoje em dia semelhante a uma circuncisão judaica? Tudo o que diz respeito a uma mera identificação externa que venha a tomar o lugar daquilo que é realmente uma marca de verdadeira conversão. Então, você não se converteu a uma ideologia tradicionalista, ou a uma liderança manipuladora, ou a um costume aprendido desde a sua infância. Você se converteu a Jesus Cristo. Você o tem como seu Salvador e absoluto sobre a sua vida. Além, irmãos, dessa questão do que o apóstolo Paulo está denunciando dos judaizantes, nós vemos aqui em contrapartida o apóstolo Paulo falando de si, dando seu testemunho. Então, o motivo da sua ostentação, do seu orgulho aqui, ele está dizendo: eu me orgulho da cruz de Cristo. A cruz de Cristo é motivo da altivez do apóstolo Paulo. Há alguma versão aí, não sei se é a sua versão, tipo, é nisso que está a minha jactância, ou é nisso que eu me jacto, né? A minha jactância é essa, ou aquilo que eu me ufano de falar ou fazer. Então Paulo fala da sua fé, o motivo da ostentação, a cruz de Cristo, e ele diz: eu me glorio na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como ele pode ver motivo de orgulho em um instrumento que é de condenação e morte vergonhosa, instituída pelo Império Romano? Que glória tem nisso? Então, porque aqui, meus irmãos, não se trata da cruz que crucificou tantos outros malfeitores, mas ele está falando: eu me glorio na cruz de Cristo. Essa é a minha glória, e não qualquer outra cruz. O assunto dele é a cruz de Cristo. Então, eu vejo aqui essa cruz que foi levantada como um altar de sacrifício remidor, um altar de sacrifício vicário, um instrumento de punição no corpo de Cristo, de toda a culpa do nosso pecado contra Deus, onde Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Que enfermidade? Enfermidade espiritual, a enfermidade que poderia nos levar à condenação eterna. Então, a cruz de Cristo. O apóstolo, então, o que está dizendo? Está dizendo que se o sacrifício da cruz foi suficiente, então, o que devemos fazer para recebê-lo pela fé como suficiente, e nada mais deve ser acrescentado, pois leva-nos ao risco de tornar esse sacrifício devendo alguma coisa. O que nos interessa é a cruz de Cristo. O que nos interessa é a salvação de Deus através do perdão dos nossos pecados. Então, Deus não nos cobra nenhum sacrifício ritual, não nos cobra qualquer complementativo para validar a qualidade da nossa fé. O que ele diz é o seguinte: meu filho morreu morte de cruz para apagar pelos seus pecados. Você acredita nisso? Eu acredito. O discurso solene, eu recebo, creio, e a partir disso é que vai ser a minha orientação espiritual, orientação religiosa para a minha vida suficiente. É só isso que Deus quer. Claro, naturalmente, que a profissão de fé impõe transformação de caráter, impõe transformação ética, impõe transformação de sentido do existir do ser humano na vida, impõe santificação, impõe o reconhecimento de que agora ele está sendo
recebido como família de Deus. Ele tem irmãos em Cristo. Então, a fé que vai produzir um novo modo de existir neste mundo. A fé é um instrumento que dispara o modo de viver cristão. Então, quem se converte é requerido de quê pelo Senhor? Quais as duas únicas ordenanças que Jesus vai cobrar daqueles que se convertem? Jesus está cobrando obediência a sacramentos eclesiásticos, porque nós sabemos que existem linhas cristãs que cobram dos seus fiéis sacramentos. Jesus cobra isso? Não, ele está cobrando o seguinte: batismo e ceia. São as duas ordenanças. E você está no meio do povo de Deus para adorar a Deus, para servir no ministério que Ele te dá, e para estar em comunhão com os seus irmãos, aprendendo a palavra de Deus e cumprindo este grande ministério que é a proclamação do Evangelho de Deus. Isso é o chamado de Deus para a nossa vida. Então, esses são os requisitos que o Senhor Deus deixa para nós. E por fim, meus irmãos, Paulo define o que se torna o novo povo de Deus agora. Ele está definindo. Eu quero chamar a sua atenção agora para o versículo 16 desse nosso texto. Coloca a Ágata para os irmãos verem o versículo 16 aqui. E todos quantos andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Eu quero que você sublinhe na sua Bíblia isso aí que é extremamente importante nesta leitura: o Israel de Deus. Aqui no versículo 16, o santo apóstolo se refere ao novo Israel. O Israel antigo já é página virada na história de Deus, na revelação de Deus. Deus tem um povo novo, Deus tem uma comunidade nova, ou seja, não o que tem em seu corpo físico a marca da circuncisão, a laceração ou a mutilação do corpo como uma identificação racial, que é o caso do judeu. O novo Israel de Deus é solenemente aqui declarado e reconhecido. É povo diferente, mas por ser povo de Deus. Quem é esse povo de Deus? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos o novo Israel de Deus. Um texto que me veio logo à mente enquanto meditava nesse sermão foi o de 1 Pedro, no capítulo 2, no versículos 9 e 10. Que texto lindo, irmãos! Tem como, Ágata, colocar aí para os irmãos acompanharem? Vou ler na minha versão, 1 Pedro, capítulo 2, os versículos 9 e 10. Vejam que aqui ratifica esta compreensão do apóstolo Paulo. Não é Paulo que está falando mais, agora quem está falando é o apóstolo Pedro. É esse que é uma das pedras e fundamentais na edificação da igreja como o corpo de Cristo, lá em Atos capítulo 2. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Povo de Deus, irmão, é muito privilégio, é coisa de nós glorificarmos a Deus, é motivo de, como diz o apóstolo Paulo, de nos orgulharmos. Ser crente é motivo de orgulho. Você sabia que tem alguns crentes que têm vergonha de dizer que são crentes? Tem vergonha de dizer que é evangélico? Você sabia que tem crente que tem vergonha de
colocar na Bíblia. Por quê? Porque o mundo tem um conceito depreciativo de crentes. O mundo, os ímpios, os pecadores, olham para os crentes como ignorantes, olham para os crentes como alienígenas, olham para os crentes como gente fanática, gente burra. E então muitos cristãos que não querem ser enquadrados dessa forma se sentem envergonhados de serem cristãos. Irmãos, é um orgulho ser crente. Que maravilha é nós podermos estar compartilhando a graça, o amor, a bondade, todos os privilégios que alcançamos através do amor de Jesus. Então, claro, naturalmente, que a pressão social, a pressão psicológica, de fato, cria uma certa timidez, né? E é coisa que precisa ser trabalhada, e é isso que a gente está fazendo aqui, trabalhando a sua cabeça, para que você sinta orgulho de dizer: sou um crente em Cristo Jesus, eu amo a Jesus, e o meu compromisso nessa vida é honrá-lo e glorificar o seu nome. Eu tenho orgulho de ser um crente em Cristo Jesus. Repete comigo: eu tenho orgulho de ser um crente em Cristo Jesus. Então, manifesta esse orgulho onde você estiver. Você estuda, está em escola, manifesta esse orgulho que você tem de ser crente na escola onde você estuda. Você trabalha, está envolvido no emprego secular, então manifesta isso de tal maneira que todas as pessoas que estão à sua volta saibam distinguir: esse aí é crente. Agora, mas muito mais, porque quem tem contato com verdadeiros crentes, no primeiro momento debocha, escarnece, faz hora, trata com indiferença, até repulsa, né? Mas na hora em que mais estiver precisando, são os crentes que têm aquela palavra de poder. Então, mais adiante, eu estarei preparando sermões que estejam preparando os crentes para serem cheios do poder do Espírito Santo. Porque você precisa ser cheio do poder do Espírito Santo. Preguei sobre isso há pouco tempo, numa igreja, pregando no aniversário da igreja, e eu acho, como é que pode? Eu prego na igreja dos outros, abençoando os outros irmãos, e não vou pregar aqui na minha igreja. Uma igreja de crentes que amam a Jesus, que tem a sua identidade cristã resplandecendo no seu rosto, no seu peito, no seu coração, e cheios do poder e da autoridade de Jesus. Faz toda a diferença. Então, aqui, onde, pois, ante essas palavras que nós acabamos de ler, havia espaço para se acrescentar mais alguma coisa, para nos aperfeiçoar como os escolhidos de Deus. Onde? Então, meus irmãos, agora concluindo a palavra aqui. O Evangelho que nós recebemos, na forma como o recebemos, tanto o apóstolo Paulo como os demais apóstolos, os grandes servos do Senhor do passado, dedicaram a sua vida e sofreram com devoção e satisfeitos com tudo o que realizaram. Quando eu estava tomando café hoje, de tarde, lá, tempinho que eu tive com a Cristina, eu botei um videozinho eu gosto de fazer esses exercícios assim. Primeiro eu queria ouvir um sermão de John Wesley, aí coloquei, ouvi o sermão, achei muito interessante, e depois eu quis assistir uma história sobre um dos pré-reformadores, John Huss. E então, ouvindo ali, né, aquele videozinho deste pré-reformador, como que ele procedeu diante dos seus acusadores. No vídeo dizia o seguinte, que ele foi levado diante do imperador, diante de todo o clero, e o povo curioso
se amontoava às centenas para ver as suas últimas palavras antes de ser julgado. E então ele foi, primeira coisa, lhe colocaram todo traje de monge católico, colocaram traje, e aí confrontaram John Huss, dizendo o seguinte: nega tudo o que você tem falado a respeito da igreja. E ele falou: então, como que eu posso desapontar o meu Senhor Jesus Cristo e desapontar aqueles os quais eu tenho pregado o Evangelho da Bíblia? Como que eu vou desapontar? Não posso voltar atrás. Então, cada um dos monges ali presentes, dos clérigos, ia retirando partes das roupas sacerdotais dele e lhe impetrando palavras de maldição, amaldiçoando John Huss. Quem? A igreja cristã daquela época. Igreja não é para isso. Igreja é para abençoar, não é para amaldiçoar. E então levaram-no sem as roupas do corpo para o lugar onde ele deveria receber a sentença. Qual foi a sentença dele? Morrer incendiado, morrer na fogueira. Sabe por que na Inquisição era definido morte na fogueira? Para que o indivíduo já começasse a experimentar, segundo o credo da Igreja Católica da época, já começasse a experimentar em vida o sofrimento de uma eternidade no inferno, o seu corpo pegando fogo, e assim ele partia dessa vida para a eternidade, enfrentando o fogo da condenação de Deus. Só que John Huss encarou o fogo que ia consumindo a sua carne, cantando hinos de louvores a Deus e dizendo: orgulho de ter feito o que eu fiz, cantando, não gritando. E isso provocou admiração até dos seus inimigos, coragem daqueles que de fato sabem em quem creem. Então, depois que ele morreu, as suas cinzas foram colhidas, lançadas no rio Reno, e então o autor do vídeo dizia o seguinte: as cinzas de um homem que serviu com fidelidade foram como que sementes lançadas no mar e que vieram a produzir a fé verdadeira em muitos outros lugares. Porque foi ele quem disse, né? Vocês podem estar matando o ganso, mas virá o cisne, que fará muito mais do que eu. Ganso, né? E ele estava falando de Martinho Lutero mais adiante. Veja o que o Espírito Santo deu para ele. Concluo, meus irmãos, dizendo: apóstolo Paulo encerra sua carta: quanto mais ninguém me moleste, não é assim no último versículo? Porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Ou seja, sofrer na mão dos ímpios por causa do Evangelho deve ser motivo de glória e orgulho para nós, mas submeter a sacrifícios e esforços não tem poder nenhum para melhorar a nossa vida espiritual. É perverter tudo o que Deus tem feito por nós. Então, meus irmãos, que vivamos de forma a tornar a nossa fé libertadora, transformadora, que o nosso testemunho possa libertar pessoas de todas as suas crendices imprestáveis e sacrifícios ineficientes. A nossa vida é uma vida verdadeiramente liberta. Não estamos presos a nada. Igreja para nós é instrumento de edificação, de alegria, de bem-estar, e não engessador da nossa vida. Igreja só nos faz bem. Nunca jamais seremos crentes em Cristo Jesus integrados em igreja por conta do medo de Deus. Crente não tem medo de Deus. Crente tem amor a Deus e felicidade e orgulho de ser filho dele. Nunca jamais estaremos ligados a uma igreja porque nós temos que cumprir sacramentos e ordenanças humanas. Não.
É porque nós amamos os nossos irmãos. Igreja para nós é tudo. Há um fenômeno, isso é o objeto da minha tese agora, fenômeno comum, pessoas que estão abandonando a igreja porque não vai tomar essa igreja do jeito que ela se apresenta no mundo, por aí, nos evangélicos se apresentam, pessoas que não gostam, não querem mais saber. Mas que igreja muita gente está abandonando? Nossa não, nossa, quem entra aqui vê uma família linda. Meus irmãos, toda hora eu ouço testemunho de gente que fala que é assim, que igreja maravilhosa, receptiva, calorosa, amorosa, igreja que recebe, que abraça, que ajuda, que sustenta, que fortalece na fé, que não trata ninguém com indiferença, que não impõe dura cerviz. Uma igreja de Jesus Cristo, que o Senhor continue nos fazendo assim. Amém?